O cativeiro da Babilônia, ou exílio na Babilônia, ocorrido no século IV a.C., é um dos mais importantes eventos da história da civilização hebraica. Esse fato ocorreu na época em que a cidade da Babilônia, situada no atual Iraque, passou a instituir-se como um poderoso e gigante império na região do Oriente Médio, sob o comando do rei Nabucodonosor II. Além das fontes arqueológicas, as fontes dos livros históricos e proféticos da Bíblia, como os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras, são de importância salutar para a compreensão dos acontecimentos que marcaram esse momento triste e doloroso do povo de Deus. Vem comigo nessa história. Quando folheamos as páginas das Escrituras, especialmente no livro de 2 Reis, no capítulo 23, lemos que o filho de Josias foi um rei iníquo, conduzindo o povo de Israel de volta à iniquidade e à idolatria. Durante o seu reinado, os egípcios forçaram os reis de Judá a pagarem tributo para ter a sua proteção. E eles tinham tamanha influência que colocaram um novo rei no trono de Judá, enquanto o anterior ainda estava vivo. No início de 2 Reis 24, o poder do Egito tinha enfraquecido em relação à nova potência mundial, a Babilônia. A região da Palestina, considerada na tradição hebraica como a Terra Prometida, na qual foi erguida o reino de Israel e suas províncias, como Samaria e Judéia, passou a ser alvo de expansão de impérios, que se formaram a Mesopotâmia. Dois impérios principais, o dos assírios e os dos babilônicos, fustigaram os hebreus, assim como os outros povos na época em que estiveram no poder. A fama do Deus de Israel já havia se espalhado por toda a terra, devido aos feitos de Moisés e os milagres desde o Egito até Canaã, e isto se propagou por toda a terra, e as outras nações viam o povo de Israel como um troféu. Na verdade, quando uma nação era capturada por outra, as pessoas acreditavam que isso significava que a divindade daquela nação também havia sido derrotada. Desde muito antes das grandes quedas frentes à Síria e à Babilônia, alguns hebreus já eram levados cativos em algumas situações. Um exemplo disto é a própria invasão do faraó Sisaque à Palestina em aproximadamente 930 a.C. Foram os assírios que começaram a utilizar a deportação como a maneira principal de lidar com cidadãos de nações subjugadas. Ao dominarem um determinado reino, eles capturavam seus habitantes e os recolocavam em outra parte do império. Tal como os assírios, os babilônicos também usavam a mesma técnica. Entretanto, foi em aproximadamente 722 a.C. que a cidade de Samaria caiu frente ao domínio da Assíria, de Sargão II. Vale lembrar que naquela época, o reino de Israel já havia sido dividido em Reino do Norte Israel e Reino do Sul Judá. Samaria era a capital do Reino do Norte, portanto a sua queda representava uma derrota total para Israel. Documentos assírios indicam que pelo menos 27.290 israelitas foram deportados para outras cidades, como Halá e as cidades dos Medos. O cativeiro imposto ao povo de Israel era consequência da idolatria que praticaram, ao adorarem deuses pagãos e seus rituais. A nação havia perdido sua identidade. Esse comportamento, então, atraiu a ira do Senhor. Aproximadamente 135 anos da queda de Samaria e do exílio imposto aos habitantes do Reino do Norte, em 586 a.C., agora foi a vez do Reino do Sul ser derrotado, e Jerusalém se dobra sob o domínio de Nabucodonosor II. Antes disso, alguns pequenos grupos já tinham sido capturados e exilados, mas a grande deportação mesmo ocorreu mesmo a partir de 587 a.C. Lembrando que houve 3 grandes invasões significativas de Judá por parte dos babilônicos. A primeira ocorreu em 605 a.C., quando Nabucodonosor avançou contra Joaquim. Foi nesse ataque que o profeta Daniel e os amigos Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. A segunda invasão ocorreu em 597 a.C. e a terceira
A maior de todas ocorreu em 586. Dos últimos 5 reis que Judá teve, 3 foram levados em cativeiro, sendo o rei Jeoacás para o Egito, o rei Joaquim e o rei Zedequias para a Babilônia. O profeta Jeremias e seu escriba Baruque foram também levados, juntamente com um grupo de judeus, para longe de Judá, na ocasião, para a terra do Egito. Os babilônicos atacaram Jerusalém e levaram muitas famílias nobres e poderosas de Jerusalém para o cativeiro. A primeira grande deportação ocorreu no ano 598 a.C. Nesta fase, houve o saque do Templo de Jerusalém, mas não a sua destruição. A destruição do templo ocorreu na segunda leva de deportações, por volta de 587. Ambas foram executadas a mando do rei Nabucodonosor, responsável também por destruir e subjugar o Império Assírio, que o precedeu. Os hebreus permaneceram no cativeiro até 538 a.C. O cativeiro babilônico não foi nada fácil para o povo hebreu. O templo de adoração foi totalmente destruído. Os utensílios foram todos saqueados. Toda a preciosidade do templo havia sido saqueada. No cativeiro, os judeus choraram com saudade de Jerusalém. Choraram pelo templo destruído, mas não choraram por terem esquecidos da palavra do Senhor. Eles oraram pedindo vingança, mas não oraram pedindo perdão. Daniel entendia que seu Deus era o Deus de toda a terra, e não apenas um tipo de divindade local, que se resumia aos limites de Jerusalém. Em uma terra estranha, Daniel contemplou as maravilhas do Senhor, e a ele foi revelado o propósito maravilhoso da vinda do Messias. O povo judeu havia se conformado, e até mesmo gostado da vida, de longe de sua pátria. Pôde ser vista no fato de que quando receberam a permissão para retornar à Palestina, apenas uma pequena porcentagem se animou com a notícia e realmente retornou. Quando Ciro o Grande, o imperador persa, conseguiu controlar toda a região médio-oriental, ele partilhava da ideia de uma política de respeito às culturas dos povos e permitiu aos hebreus que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Foi a partir dessa concessão de Ciro que os hebreus puderam se reorganizar, inclusive reconstruir o Templo de Jerusalém, como diz o livro de Esdras. O período que envolve o pré-cativeiro, o cativeiro e o pós foi marcado por uma grande atividade literária, aonde notáveis profetas do Senhor se destacaram, como Abacuque, Ezequiel, Jeremias, Obadias, Daniel, Zacarias e Ageu. Foi nesse período também onde surgiu o conceito de sinagoga. Jeremias profetizou claramente que o exílio babilônico duraria 70 anos. Se considerarmos a data da queda de Jerusalém até a permissão do retorno dada por Ciro, então teremos aproximadamente 50 anos. Porém, se considerarmos a data da primeira invasão do rei Nabucodonosor contra Judá, em 605 a.C., a qual Daniel foi levado cativo, e até o decreto de Ciro, então o período estimado é muito próximo aos 70 anos. Essa foi a interpretação do escritor de crônicas e do profeta Zacarias. Esse princípio pode ser notado na profecia das 70 semanas de Daniel, onde essa profecia inicial de 70 anos foi estendida 7 vezes, devido à falta de penitência e arrependimento do povo no exílio.